Bom, e ninguém tinha falado ainda a parte de composição química, né? Então vamos revisar aqui só para ver se eu falei todos os ensaios. Também a questão da... A gente não falou, a gente só falou de parâmetros físicos, mecânicos, né? De aplicação, e esquecemos de discutir a questão de composição química, né? Que também é importante. E granulometria, né? Que é o tamanho do material. Para o material funcionar, qualquer ligante agir adequadamente, se solubilizar, ele precisa ser fino, né? Precisa ser um material que precisa estar numa dimensão bem mais fina que os agregados, que os materiais que a gente discutiu, né? E como é que eu vou avaliar a composição química? A composição química, a gente geralmente controla essa água, né? Se eu tenho um material que é gipsita, né, que é, por exemplo, o gesso, né, ele tem meia molécula de água. Para eu remover essa molécula de água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aquecer, né? Então, se eu tenho um material produzido, o que eu faço? Eu posso fazer um ensaio de perda ao fogo. Dependendo da faixa de temperatura que esse material perder essa água, eu posso saber, eu decomponho ela termicamente, eu meço quanto que eu perco de água, eu faço um ensaio de perda ao fogo, né? Eu posso botar esse material, colocar dentro de uma mufla e medir a massa antes e depois dessa calcinação nessa faixa de temperatura. Essa decomposição, eu sei a quantidade de água que eu perdi. Se eu sei a quantidade de água, por balanço estequiométrico eu posso saber quanto de amidrato eu tenho lá. Então, isso daí é chamado de água combinada, né? A água combinada, geralmente eu vou então fazer um ensaio de perda ao fogo até perto de 200, 300 graus, eu posso fazer. Então o material antes e depois de calcinar, eu consigo quantificar por diferença de massa essa água. Se eu sei a água, eu sei quanto de emidrato, quanto de dihidrato, quanto de anidrita eu tenho lá dentro, né? E além disso, às vezes a gente também faz, né, a questão de análise dos óxidos, né? Tem alguns métodos químicos, que fluorescência de raio-x, métodos de análise química, que expressa a composição pela ação do raio-x, né? Vai dar se é óxido de cálcio, quais elementos básicos, óxidos fundamentais tem dentro daquele material. Aí eu sei se é cálcio, eu sei se é da fonte de sulfato, né? do SO3. Dessa forma, eu sei a proporção entre eles, né? Eu sei se isso daqui é gesso realmente, ou se é simplesmente uma rocha calcária, que não é gesso, estão colocando filler calcário, qualquer coisa, adulteração da matéria-prima, a gente pega pela análise química. E a água combinada vai dizer se o material, na faixa de temperatura que a perda de massa aconteceu, se é emidrato, se é dihidrato, se é anidrita, que material é esse. E aí, não esqueçam, né, que qualquer processo de perda ao fogo, qualquer ensaio desse, até 100 graus, na verdade eu só estou removendo umidade, né? Ou seja, é uma água livre, é uma água que não está combinada quimicamente no material. Então quando a gente fala de secar a umidade, a gente está se referindo àquela água que a dissolve por equilíbrio com o meio e tal, mas não é uma água que está combinada quimicamente com o ligante. Então ela perde até 100. Então geralmente quando eu quero quantificar águas combinadas quimicamente, que é o que está escrito ali, são faixas de temperatura acima de 100 graus. São águas que estão associadas quimicamente com os compostos. Ok? Granulometria, então a gente controla geralmente a dimensão máxima do material. O gesso comercial, ou grande parte dele, tem que estar geralmente abaixo de 0,8 milímetros, né? Ou tem um controle da quantidade de massa que pode ter. Então eu não vou querer um gesso que tenha uma granulometria muito grosseira. Por quê? Porque a finura, ou seja, a área específica do material vai influenciar na reatividade dele, como a gente viu do cimento. Só que medir a área específica é um ensaio mais caro. Então se faz um ensaio de granulometria para controlar essa finura, ou quão fino, qual a área específica desse material vai interferir
na solubilidade dele, ou no processo de reação dele, né? Alguns ensaios também a gente mede densidade aparente do pó, por questões de formulação, principalmente quando a gente dosa material em volume, a gente quer estabelecer uma relação de massa e volume. Então, às vezes, a gente usa recipientes, outros materiais que são mais para dosagem em volume, né? Não tanto de interesse para aplicações com controle de massa, né? Tempo de pega, ele é feito também por aquela agulha de controle que no cimento é feito com um VK, né? Que é com uma agulha bem fininha. Aqui é um VK modificado, mas basicamente também é um ensaio que precisa ter um teor de água controlado, né? Aí, esse teor de água controlado, eu tenho que fazer em condições de temperaturas padronizadas também, porque todo o processo de mudar a temperatura, alterar a relação de água, eu estou mexendo na cinética, né? A reação química pode se manifestar de forma diferente. Se eu não padronizar isso, eu não vou conseguir estabelecer condições comparativas entre fabricantes na avaliação do gesso. Vocês, às vezes, também no laboratório, vê a gente fazer um teste que é considerado produzir uma bolacha de gesso, né? Um disco de gesso de pequena espessura, e vai produzindo sulcos com a espátula, né? No momento que esse sulco se fecha, ou que você não consegue penetrar o sulco, dá para definir o início e fim de pega. Isso é baseado num método alemão, que é da norma alemã, mas que de certa forma também é um método bem expedito e bem prático para você qualificar um gesso numa obra ou numa condição que você não tenha tantas ferramentas de controle ou de laboratório. Então, como eu disse, as características do gesso, ele é bem diferente, né, do cimento, porque aqui os processos de endurecimento se dão em menos de 1 hora, né? Então, um gesso que tem muito anidrita, material daquele gesso de pega rápida, talvez ele endureça em 10 minutos, 30 minutos. E gessos com maior controle tecnológico pode endurecer perto de 45 minutos, né? Mas basicamente todos eles depois de 1 hora vai estar consolidado, né? Vai se consolidar. E aí basicamente o que se faz? A norma classifica os gessos que são de fundição, que são para fazer as peças pré-fabricadas, esses mais rápidos, né? Você não vai aplicar em revestimento de obra um gesso que não é possível trabalhar, né? Não ter condições de aplicação efetiva. Resistência à compressão a gente geralmente ensaia em cubos, né? E no laboratório vocês vão observar também o ensaio de dureza, né? E de deformação, né? Como é que avalia a questão da dureza. Geralmente a dureza guarda uma relação direta com a resistência, porque o material é frágil, né? Então a hora que eu começo a deformação plástica é a hora que o material rompeu, né? Então, o material frágil está rompendo. Então, geralmente, medindo a resistência, eu sei a questão da dureza, certo? Se eu mudo a condição de água para hidratar o gesso, a reação de hidratação do gesso é uma reação de recombinação da água, tá? Eu vou apagar aqui só um pouquinho. É uma questão de recombinação da água. E isso tem um balanço estequiométrico, concorda? Do mesmo jeito que o cimento, a gente tem um teor mínimo, né, de água que se combina quimicamente. Não adianta eu fornecer mais água do balanço estequiométrico, né? Então, o gesso? Como é que eu produzo o gesso? Eu vou colocar em contato com a água e vou voltar a formar a gipsita, ok? O sulfato de cálcio desidratado, né? Não é gipsita porque o mineral gipsita, né? Isso daqui, veja, tem uma quantidade de água de certa para reagir, né? Então, ou seja, existe uma relação água-ligante que é a quantidade de água necessária para a reação química, né? Necessária para a reação química. Toda a água em excesso para a reação química, que é calculada pelo balanço estequiométrico, né? Então, se eu vier de novo com a história da massa atômica e calcular qual é a massa dessa molécula, qual que é a massa dessa molécula aqui e estabelecer uma relação entre elas, eu vou estabelecer uma relação, uma proporção água-ligante. Essa quantidade de água é a água mínima necessária para hidratar o gesso, né?
para desencadear a reação de hidratação do gesso. Esse teor de água, como no cimento, né, que é 0,22, 0,23, do mesmo jeito que acontece no cimento, a quantidade de água para formar a pasta plástica é muito maior do que a água para reagir quimicamente, para combinar. Então aqui, a água ligante para fazer pasta, geralmente é na faixa de 0,6 a 0,8, numa pasta, para eu conseguir obter uma pasta plástica de gesso. Mas a água para se combinar, com certeza não é 0,6 nem 0,8. O que acontece aqui? Toda pasta, para ter trabalhabilidade, vai implicar em ter água livre. E água livre significa, para os materiais cerâmicos, volume de poros. Ok? Então, a mesma lógica que vocês fizeram aquela análise de cálculo de porosidade para o cimento, o excesso de água aqui também, né, que a gente usa para moldar a pasta, vai gerar volume de poros. O volume de poros vai afetar a resistência e vai afetar a dureza, que são dois parâmetros fundamentais para a questão da aplicação. Deformação plástica, adianta eu fazer um gesso com alta relação água-ligante e depois eu ter problema de pulverulência, de indentação, né, de deformação plástica na superfície, porque eu usei excesso de água? Então, essas condições de aplicação também são contornos da qualidade do revestimento, né, que precisa ser observado. Então, a gente tem aí tem um ensaio de tração na flexão também, né? Eu falei que não tinha, mas tem. Tem por causa da questão dos forros, né? Geralmente, o forro, ele está sujeito a uma questão de aplicar uma carga localizada, né? Se você tiver um forro e tiver uma aplicação de uma carga pontual aqui, você pode ter problema de flexão. Muitos forros de gesso são reforçados com fibras também de vidro ou reforços como esses materiais aqui, para evitar problema de patologia aí, né? Mas acaba tendo, na verdade, um compósito, né? Geralmente a gente não vai trabalhar só com gesso, e se trabalhar na questão das sancas vai ser com modulações muito pequenas, para não ter o problema de quebra, né? Porque as resistências são muito baixas, né? Quer dizer, relativamente não tão baixas, porque a resistência de tração até que é alta. Bom, a questão da plasticidade, tem uma outra coisa do gesso que é interessante, que é a resistência ao incêndio, a estabilidade no incêndio, né? Porque gesso tem água combinada. Tem água, né? Quando eu estou numa situação de incêndio, o que vai acontecer? A temperatura vai ser absorvida por esse composto até liberar a água, né? Então ele vai absorver energia, aquecendo, decompondo a água. A água tem a característica de ter um calor específico elevado, ou seja, absorve muita energia para mudar de estado, né? Então o que acontece? Você tem uma condição que no incêndio é como se fosse um armazenador de energia, né? Antes de começar a pegar fogo ou começar a queimar os materiais orgânicos, ele vai ser um meio onde absorve bastante energia antes de começar a consumir os materiais que vão ser mais facilmente degradados no fogo, né? Como, por exemplo, os plásticos e outras coisas. No balanço de energia, é bom ter materiais que absorvem calor, que se decompõem antes de gerar aumento de temperatura e desencadear todo o problema de incêndio. Então, isso daqui acaba dando uma característica que melhora a questão de tempo de iniciação de fogo nos ambientes. E o gesso é usado como material que ajuda nessa performance, né, nesse desempenho. Bom, a hidratação, né? A hidratação do gesso é como eu falei, é a mesma coisa do cimento. Ele dissolve, precipita, né? Aí quando ele atinge as condições de precipitação e forma os cristais, ele vai nucleando o crescimento daquelas agulhas que eu falei no começo da aula, né? Quando as agulhas se formam e vai formando esse sólido, vai dissecando, vai reduzindo a quantidade de água lá dentro e o material se solidifica, vira uma pasta consolidada. Só que se você mergulhar de novo na água, ele vai voltar a solubilizar e vai se formar a forminha e vai começar a se dissociar, porque não tem estabilidade a água. Ele é solúvel à água.
Ele deu uma parada aí, eu vou continuando. Então, assim, a reação de hidratação, uma pergunta agora que é importante, né? Essa reação do gesso, ela é reversível, né? Então, assim, a questão de reciclabilidade do gesso, né? Se eu pego meia molécula de água, combino, formei a gipsita, é possível voltar para cá? É possível reciclar esse ligante? Acho que vai ter que reiniciar mesmo. Você conseguiu aí? Ah, beleza. E aí? Como é que eu obtive o gesso? Se eu pegar gipsita e obter gesso, não é essa reação que eu fiz aqui, que eu aqueci? Eu decomponho a água, depois eu recombino, depois eu hidrato e volto para cá. Ok? É possível reciclar. Dissociar ou associar a água é um mecanismo que você faz, mas, obviamente, existem alterações, né? Alterações aonde? Principalmente nos cristais, na estrutura do material, nessas agulhas, na questão da cristalografia do material. E aí o que acontece? Não é a mesma coisa que eu pegar um gesso, uma gipsita geológica, né? Que eu calcinei e eu produzi esse material. Aí depois eu peguei, reidratei, não é que esse mineral está tão bem formado quanto esse da natureza. E aí o que eu faço? Quando eu recalcino, a estrutura deforma. E cristais com estruturas deformadas, eles aumentam a solubilidade, reagem mais rápido, né? Então, o gesso reciclado, sim, é possível reciclar. Mas esse gesso geralmente tem pega rápida, né? Então, uma dificuldade de trabalhar com material reciclado é que essa deformação acaba implicando numa dificuldade de controle do gesso reciclado. Então, geralmente não se usa só o gesso reciclado, se usa o gesso reciclado combinado com gesso natural, para que as condições de aplicação fiquem mais controladas, né? É possível também eu controlar esse tempo ou isso é inevitável? Eu coloquei em contato com a água e reage. Tem alguma forma que eu possa retardar o processo de endurecimento? Que vocês já têm conhecimento? Oi? A quantidade de água que você vai colocar? A quantidade de água tem aquele problema da cristalização e da formação, aí você disseca, né? Quer dizer, parte da água combinou com o sólido, a concentração de umidade reduziu e o material fica sólido. Não que ele seja não solúvel à água, só ficou mais sólido. A relação da água é importante. Claro, se você trabalhar com baixas concentrações de água, vai endurecer mais rápido. Se trabalhar com altas relações de água, vai demorar mais. Mas, às vezes, aumenta a porosidade, diminui a resistência, cai a resistência de tração, enfim. E aí? Coloca aditivo. Que aditivo? Algum mais ou menos naquele mesmo esquema do cimento que ele impede que... A dissorção, exato, a dissorção de moléculas orgânicas. Então, o que você pode fazer? A gente usa, geralmente, ácido cítrico, diferentes tipos de moléculas orgânicas. Você lembra que a gente falou de açúcar, falou daqueles compostos que são cadeias longas de carbono, que têm polaridade, moléculas que têm elétrons, ela é mais eletropositiva, mais eletronegativa, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar no grão de cimento, e essas moléculas orgânicas, que representadas aqui por essa linha, né, por essa apenas uma linha, aqui vocês têm que entender um composto, um polissacarídeo, um açúcar, enfim, uma cadeia molecular grande de compostos que têm polaridade, né? Ou seja, ela é mais eletronegativa, né? Tem OH aqui, quer dizer, tem grupos H, pode estar na base de álcool, né? Por exemplo, pode ter, por exemplo, substâncias sulfonadas, não importa. Aqui, geralmente, existem substâncias que entram em contato com a água e ficam
solúveis, né? Podem ficar aniônicas, podem ficar... Então aqui o que faz? Essa molécula acaba sendo adsorvida, né? Mecanismo de adsorção da molécula. E aí o que acontece? A velocidade de dissolução é reduzida, né? Então, todas essas reações químicas aqui, a mesma coisa do cimento, é controlada por essa velocidade de dissolução, porque se não dissolver, depois não precipita, né? Então essas reações, os compostos eles têm que atingir uma saturação. A velocidade de dissolução é muito influenciada por temperatura, por área específica, assim como ocorre no cimento, né? Então, voltou? Obrigado. Então nós podemos usar, que substâncias são essas? São aditivos à base de ácido cítrico, né? Açúcares, né? Então, acho que aqui tem uma lista de substâncias, eu estou falando de uma forma genérica, vamos ver direitinho aqui o que é. Mas são substâncias que fazem um retardo de pega. No laboratório, vocês vão fazer esse teste, vocês vão testar o gesso com o retardador e sem o retardador. E aí vão observar esse efeito no tempo de endurecimento, no tempo de pega. E aí vem uma questão interessante, então vamos voltar aqui, então a questão de reciclabilidade, né? Então, voltando, as características, né? A questão do tempo de endurecimento rápido, a questão do acabamento, a questão do comportamento do incêndio e tal, e a cristalização, e a questão de voltar ao processo, né? Dissolução e precipitação. A gente geralmente pode também controlar o calor, como a gente faz para o cimento, né? E aí, o gesso aí, a microestrutura do gesso são esses cristais, ó. Então, o que acontece? Na dissolução e precipitação, ele age também com uma atividade de nucleação e começa a orientar o crescimento do cristal. O cristal vai crescendo, vai crescendo. Então, você vê uma nuvem na microestrutura como se fossem agulhas, né? Materiais travados, e por isso que ele endurece tão rápido, né? Ele se associa com a água e rapidamente a água perde mobilidade no sistema, o que explica esse comportamento de pega rápida, né? E ele geralmente é um material que tem vazios, geralmente usa volume de água elevado, né? Tem muitos vazios, a gente usa 0,6, 0,8 de água, imagina a quantidade de água livre que tem nessas pastas, né? Às vezes mais do que o próprio cimento. E esse material também ele tem uma característica higroscópica, ou seja, ele adsorve moléculas de água e depende de equilíbrio com o meio. Ambientes muito úmidos, o gesso vai estar num teor de umidade bem diferente do cimento. Então, esse excesso de umidade dentro do gesso predispõe o material ao crescimento de fungos, né? Porque fungos, a biodeterioração dos materiais, ou a presença de fungos, depende de água, depende de comida, né? De onde vem a comida do micro-organismo? Vem da poeira, né? Materiais que se sedimentam dentro dos poros e outras coisas. Então, o material que fica frequentemente úmido, tem matéria orgânica em decomposição sobre ele, vai formar fungo, vai desenvolver micro-organismos, né? E aí aparecem os manchamentos, né? Então, a questão do manchamento no gesso é muito decorrente da suscetibilidade dele ser um material muito higroscópico, e além disso, o gesso também tem muito problema com dilatação, né? Ciclos de secagem, umidade, o gesso deforma demais pela questão da água se combinar com o gesso e alterar o volume dele. Material que tem muita alteração volumétrica por causa da umidade da secagem. O que acontece? Os materiais têm dilatações, problemas com dilatação e retração. Precisa ter juntas, tem que ter junta de dilatação projetada, e as peças geralmente não vão ser forros com peças muito longas, né? Tem que ter junta para evitar o problema de dilatação. Bom, aí a questão da expansão, né? A questão da expansão está muito ligada a esses cristais, a forma como eles se orientam, e aí tem essa característica de expansão. É ótimo não ter um ligante que retrai, né? Vamos observar, então, assim, se você pegar a argamassa de cimento retrai. É muito mais difícil para ela aderir na parede, a questão da aderência, né? O que é aderência? Resistência à tração, mas no arrancamento, né? Além da resistência à tração
Às vezes o que importa na questão também do gesso é a questão da aderência dele, né? Aqui tem uma parede, uma superfície, aí eu venho e aplico o revestimento de gesso aqui, né? Esse material desenvolve uma aderência elevada com a superfície, né? O que, de certa forma, dificulta a questão de desplacamento e outras questões. Então, no revestimento, né, essa propriedade acaba sendo importante. Mas, principalmente na questão de aderência. Não que o gesso tenha a característica, tenha a questão da tração, mas claro que é menor do que a compressão, mas aqui a facilidade com que ele ancora nessa superfície, ou que ela se conforma na superfície, vai definir uma alta resistência de aderência, né? Que é o quê? Um ensaio de tração, mas no arrancamento, tá? O que é isso aqui? No arrancamento. Então, o arrancamento é uma condição específica, né? Não é só o material, isso aqui nós estamos falando de um sistema construtivo, né? E a questão de resistência à aderência passa a ser importante. Bom, o gesso, então, como eu falei, é muito variável. Se mudar a finura, mudar as condições de temperatura, mudar a condição de calcinação, de ter ou não ter aditivo, vai ser muito difícil controlar o gesso. Então, as relações água-gesso, se você muda a relação para 0,6 ou trabalha perto de 1, veja que o tempo de pega, né, de início de pega, muda completamente. Pode ser coisa de frações de minutos até 15 minutos, meia hora, enfim. É aí que vai estar a grande dificuldade de trabalhar com o gesso. O que são isso? São pilhas de pasta de gesso no qual o gesseiro não conseguiu aplicar por causa da variabilidade do ligante, né? E isso daí vamos dizer, gera desperdício e, como eu disse, o gesso não é qualquer aterro ou qualquer aplicação que vai aceitar o gesso, porque o gesso é solúvel. Se o gesso é solúvel, se você colocar num aterro, o que vai acontecer? Botei o gesso lá no aterro, né? Vai acontecer que eu vou lixiviar sulfato para o solo. Excesso de sulfato no solo causa problema de saúde, contaminação diária da água de água de beber, né, água potável. Então, em aterros, nós podemos ter contaminações por sulfato. Então, geralmente é um material que não é bem quisto, bem aceito para aterrar. É mais caro aterrar gesso, é mais difícil aterrar gesso. Então, assim, precisa de controle da questão do desperdício, e é um problema tecnológico, né? Essencialmente tecnológico. E aí vem citrato de sódio, fosfato, sabão, açúcar, enfim, diferentes materiais que fazem aquela questão dos aditivos para controlar a dissolução do gesso e tornar isso melhor. A ação do retardador muda a estrutura cristalina do material. Então, o material que tem aditivo não vai expandir da mesma forma e não vai ter o mesmo volume de vazios que teria esse sistema. Então, a presença dos aditivos, às vezes, vai mudar a cristalinidade do material e muda a relação porosidade-resistência. Por quê? Porque o cristal não é exatamente igual. O volume de sólidos não fica igual antes e depois da hidratação, né? Então, isso vai alterar muitas características também. Vai influenciar na resistência, vai influenciar na porosidade, no tempo. Não, você ganha no tempo, mas pode alterar propriedades mecânicas também. Características mecânicas. Tá? Ele vai alterar a resistência, né? Então, como é que a gente sabe isso? A gente olha pela questão da cristalinidade. Cristalinidade dos materiais, volumes de vazios e o quanto que esse volume de gesso vai expandir ou vai controlar. Nada? Não, é que eu estava comentando que tinha até gelatina ali como retardador, achei interessante. São usadas diferentes soluções. Tem as fontes bibliográficas, são cadeias orgânicas, de forma simples explicar, cadeia orgânica que tem alguma polaridade, que absorve na superfície e que por isso acaba fazendo uma barreira para a dissolução, né? A questão por exemplo, também de gelatina, pode ter alteração em viscosidade também, perda de evaporação da água, pode ter outras alterações de propriedades. Bom, relação água-gesso, né?
Acho que era importante, como atividade, se vocês pudessem trazer para ver a próxima aula, é calcular qual que é a relação água-ligante mínima necessária para hidratar o gesso. Então, considera para mim, faz o balanço químico, né? E eu quero saber mais 1,5 molécula de água, né? Formando aí de novo o dihidrato, né? Eu quero saber quanto de água eu preciso para gesso é necessária para hidratar o gesso, né? Completamente. Garantir a hidratação do gesso. Então, se vocês puderem trazer para mim, vai dar perto, né? Quer dizer, aí tem a relação 0,86 em 500 gramas, mas façam a dedução pela massa atômica, né? Cálculo estequiométrico. Por favor, façam e tragam para mim, então, na próxima aula, para a gente discutir. Eu vou passar na segunda parte uma outra atividade, mas façam essa atividade em casa para discutir a questão dos volumes de vazios, né? Como eu disse, uma água mínima para reagir precisa e vem do balanço químico. O outro é uma água de volume de poros, águas de vazios, acabam gerando vazios e quanto mais água livre, mais poros no material. Qual o efeito na resistência, né? De novo, por exemplo, como a gente controla o excesso de água, controla o volume de vazios, quanto maior a relação de água em relação ao ligante, mais água livre eu tenho, porque vou ter muito mais água além daquela mínima necessária para reagir. O que vai acontecer vai aumentar o volume de vazios e a resistência vai cair. Então, todo o material cerâmico, o material com comportamento e propriedades da família dos materiais cerâmicos, tem a resistência, é muito suscetível aos defeitos, né? Ou seja, quanto maior o volume de vazios, maior o volume de poros, menor a resistência. E a explicação disso é a suscetibilidade que esse material tem na tração e pela questão de concentrar tensões dentro dele, né? Qualquer defeito, qualquer coisa vai desviar as linhas de tensões do material e vai gerar concentração de tensões que vai implicar uma redução da resistência mecânica. Então a porosidade, a densidade, todos esses parâmetros, né? Quanto maior a relação água-gesso, menor a densidade. Quanto maior a relação água-gesso, maior a porosidade. Então o parâmetro que a gente tem que usar de controle é a água-gesso, assim como a água-cimento nós usamos para pasta de cimento. Essencialmente, nós estamos controlando porosidade e dureza do material e, indiretamente, também a resistência à tração, porque a resistência à tração é uma parcela da compressão na ordem de 10 a 15 vezes, de décimos, né? 0,10 a 0,15. 10 a 15% da resistência à compressão. Né? A resistência à tração sempre é uma fração da resistência à compressão, por causa dessa característica dos materiais frágeis. E aí eu queria, como eu falei, a anidrita é aquela que não tem água, né? Mas ela pode se encontrar na forma extremamente solúvel, com alta solubilidade, muito solúvel ou insolúvel. Se vocês considerarem que ela está nessa condição, de que forma ela poderia alterar o volume de poros do material para uma dada quantidade de água? Né? Será que ela ajuda a reduzir ou aumentar a porosidade? Então, depois que vocês lerem o capítulo, eu quero que, além da água estequiométrica, vocês discutam se esse material, quando tem anidrita, vai aumentar, qual o efeito na resistência e na porosidade que ele vai causar, né? E aí apresente para mim uma justificativa, uma explicação de porquê, de que forma a presença da anidrita pode alterar os parâmetros de propriedades mecânicas e de físicas do gesso, ok? Dureza, como eu falei, guarda uma relação com a resistência à compressão e o material é higroscópico, ou seja, apresenta equilíbrio, variações volumétricas e equilíbrio em função da umidade do meio
e isso altera muito a propriedade do material. A questão da solubilidade, de lixiviação, vai aumentar vazios, e os vazios vão reduzir a resistência mecânica, causando perda de aderência, solubilização parcial, pulverização, presença de material fino, né? Porque a umidade é excessiva. E esse é o cenário da presença da umidade nos revestimentos de gesso. Então, é importante a especificação no ambiente correto, né? Porque a questão do crescimento de fungos é bastante comum. Um dos grandes problemas do fosfogesso é a proliferação de micro-organismos também. Além da presença de contaminantes, quando não tem, às vezes ele favorece o crescimento de fungos. Ele tem mais suscetibilidade a apresentar esses manchamentos do que o gesso natural. São coisas que os estudos têm mostrado aí, né? Tá? Por último, então, vai mais uma perguntinha. Então, pergunta 1 é quanta água precisa? Pergunta 2, qual o efeito da anidrita? E a 3 é discutir a questão da reciclagem. É possível reciclar gesso? De que forma, né? Como é que se recicla a placa? Como é que se recicla o gesso liso, né? Que eu falei daquela questão da reversão, mas eu quero saber se esse material também é possível reciclar ou não, né? Questão da argamassa, aderido na alvenaria. Por que esse material não pode ser reciclado? Eu quero que vocês me expliquem de que forma o gesso pode atacar o cimento. E que reação é essa? Ok? O capítulo de estudo é esse, então. E a gente para aqui e a gente retoma na sequência com a aula de agregados. Ok?